Ok, vamos com tudo, segunda parte do CPC 28, Propriedades para Investimentos. Então vamos tratar agora sobre reconhecimento, mensuração, tratamento mais contábil, né? Até então a gente só viu mais a parte de definições, a parte de exemplos, uma parte muito bacana, vem sendo muito explorada em prova, e agora a gente vai para mais um tratamento contábil, realmente. E mais na sequência começa a enrolar as linhas ali num ponto, mas vamos ver se a gente consegue trazer aqui uma perspectiva mais tranquila para você, tá bom? Vamos embora. Reconhecimento, você já sabe, né? Mas não custa lembrar, mesmo sendo um detonador audaz de pronunciamentos, que essa parada sempre é repetida nas normas, não é mesmo? Reconhecimento é definição, mais a confiabilidade aqui. Show! Então não é diferente aqui no CPC 28. Olha lá, a propriedade para investimento deve ser reconhecida como ativo quando e apenas quando, olha aqui a definição na parada. Definição de ativo, provável geração de benefícios econômicos futuros associados à propriedade para investimento, nesse caso, fluirão para a entidade. E o custo seja mensurado confiavelmente. Olha aí. Então, reconhecimento é definição mais confiabilidade. Show de bola. Então, quando essas duas... Por que eu fiz esse esqueminha aí? As duas flechinhas ali convergem, né, para o ponto central, dá um atrito ali, uma explosão, tá bom? E aquilo ali surge o reconhecimento, né? Milagrosamente ali. Então, definição e confiabilidade, rola uma explosão ali e o cara tem que reconhecer aquele elemento. Seja um papagaio, seja qualquer coisa que atenda a definidade, eu tenho confiabilidade, eu vou precisar reconhecer na contabilidade, tá bom? Beleza. A entidade não reconhece no valor contábil da propriedade os custos, e aqui vem a parte mais específica, né? Em termos de reconhecimento. Agora sim, até então não tem novidade. A entidade não reconhece no valor contábil da propriedade para investimento os custos de serviços diários da propriedade. Pelo contrário, esses custos nos termos da norma, eles são reconhecidos na demonstração do resultado quando incorridos. Ou seja, vai para a demonstração do resultado do exercício como despesa. Beleza? Então a entidade não reconhece no valor contábil os custos de serviços diários da propriedade. Os custos de serviços diários são basicamente os custos da mão de obra e dos bens consumíveis e podem incluir o custo de pequenas peças. A finalidade dessas despesas é muitas vezes escrita como sendo para reparo e manutenção da propriedade. Não ficou bom, né, isso aí, esse texto aí da norma, mas a gente vai esclarecer. Pô, cara, é só você imaginar aí, não reconhece o valor contábil os custos de serviços diários da propriedade. Então, até aquela parte ali ficou legal. Agora, custo de pequenas peças, entendi a lógica aqui. Tipo, reparo e manutenção, pô, vamos imaginar lá, tá uma propriedade para investimento, tá alugando, show de bola, e aí estragou um encanamento lá. É isso que ele quis falar. Então, pequenas peças lá, o cano, os custos, né, com a mão de obra, com o encanador, isso aí, pô, é meio óbvio, né? É óbvio que isso aí vai ser tratado como despesa, né? Pelo amor de Deus. A entidade não reconhece o valor contábil da propriedade, investimentos, custos e serviços diários da propriedade. Óbvio. Isso aí vai ser despesa, não vai ser... Imagina se você fosse reconhecer isso aí no ativo, tá? É a mesma lógica. Vocês conseguem perceber que segue uma lógica meio básica, né? É a mesma ideia lá dos custos subsequentes do CPC 27, ativo imobilizado. Né? Tudo que é ali, pequena peça, manutenção periódica, normal, vai o quê? Vai para resultado como despesa. Agora, pô, alterou uma peça lá grande, relevante, que possa ser separável, né? Aí sim. Vamos imaginar aqui também. Eu não lembro aqui, mas seria o caso. Por exemplo, pô, tem lá uma propriedade, o cara vai alterar todas as janelas, as aberturas da propriedade para investimento. Opa, é diferente. Eu nem sei se trata aqui no caso,
mas seria diferente, né? Porque aí sim você inclui no custo, entra no custo, é reconhecido como propriedade para investimento, tá bom? Tranquilaço, agora manutenção normal, não tem porquê. Beleza. O que mais que nós temos aqui? Mensuração no reconhecimento. Então, aspectos de mensuração. A propriedade para investimento deve ser inicialmente mensurada pelo seu custo. Os custos de transação devem ser incluídos na mensuração inicial. Olha aqui, custos de transação devem ser incluídos na mensuração inicial. Então, o que seria aí custos de transação? Custas cartoriais, você vai lá comprar um terreno, aí tá lá 150 mil. Só que tem lá impostos de transmissão, ITBI, taxa de não sei o que, taxa para respirar oxigênio, tem taxa para tudo nesse negócio. Aí você entra lá de 150, vai para 160 mil fácil, né? Uma parada de 150 mil, mais ou menos aí você vai ter uns 10 conto aí só de taxa de custos de transação. O que o pronunciamento está falando aqui? Olha, inclui também esses custos de transação. Meio que básico também, né? Bem lógico isso aí. O custo de uma propriedade para investimento comprada compreende o seu preço de compra e qualquer dispêndio diretamente atribuível. Os dispêndios diretamente atribuíveis incluem, por exemplo, remunerações profissionais de serviços legais, impostos de transferência de propriedade e outros custos de transação. Olha aí, é isso aí que eu falei, né? Olha o ITBI na parada aí. Que bacana, agora que eu tô vendo que isso aí não vem sendo cobrado em prova. Mas é a mesma ideia, por isso que eu digo que nós estamos estudando junto aqui. Eu aprendo cada vez que eu entro aqui e estudo com você, eu tô aprendendo também. E isso aqui faz parte, para quem vem acompanhando o estudo dos pronunciamentos, a mesma ideia daquela tabelinha do CPC 04, do CPC 16, não é mesmo? Do que mais? Do CPC 27. Olha que bacana. O custo é uma propriedade, é o preço de compra mais qualquer custo diretamente atribuível. Eu nem lembrava desse CPC 28, tinha essa perspectiva aqui. É a mesma ideia, galera. Mesma ideia. Então, o imposto de transferência ele é um imposto, só que ele não fala, né? Impostos não recuperáveis. Mas o ITBI ali é não recuperável. Se é não recuperável, segue a mesma lógica lá do 27, do 4, do 16. Eu digo que a parada começa a se repetir, né? Começa a ficar sem graça já. Então tá tudo certo aí. Sem maiores problemas, essa parada aí. Vamos lá. O custo de uma propriedade para investimento não é aumentado por custos de início de atividades, startup, a não ser que sejam necessários para trazer à propriedade a condição necessária para que seja capaz de funcionar de forma pretendida pela administração. Então, o custo de uma propriedade não é aumentado. Logo, isso aí vai ser reconhecido, né, no resultado. Custo de início de atividades, perdas operacionais incorridas antes da propriedade ter atingido o nível de ocupação previsto. Olha que interessante, perdas operacionais antes, né, dela ter atingido o nível de ocupação previsto. Ou, caraca, parece que eu estou lendo CPC 16, né? Quantidades anormais de material, de mão de obra, outros recursos consumidos e incorridos na construção e desenvolvimento da propriedade. É sempre isso, né? Tudo que é anormal vai para o resultado. Né? Quantidades normais ali de material, obras, aí sim, entra no reconhecimento. Entra aí como um custo diretamente atribuível. Show! Se o pagamento de uma propriedade para investimento for a prazo, o seu custo é equivalente ao valor à vista. A diferença entre essa quantia e os pagamentos totais é reconhecida como despesa financeira durante o período de crédito. Vamos combinar, meus queridos. Qual a novidade aqui? Para quem aí já sacou o que está falando essa parada aqui. O que isso aqui está falando? Se o pagamento da propriedade para investimento for a prazo, o seu custo é equivalente ao valor à vista. O que é isso aqui? Cara, aplicação do ajuste a valor presente. Ela não fala, mas é isso. Isso aqui, cara, é a aplicação do CPC 12, que trata sobre ajuste a valor presente.
Olha aqui, se o pagamento de uma propriedade de investimento for a prazo, o seu custo é equivalente ao valor à vista. A diferença entre essa quantia é reconhecida como despesa financeira. Cara, é o ajuste ao valor presente. Qual é a sistemática do ajuste ao valor presente? Nós temos um valor futuro e um valor presente, que é o que ele chama aí, ó, à vista. E aqui é o valor futuro, final do prazo lá, né, quando você adquire. Lá no final do prazo, em uma aquisição a prazo, tá? Valor futuro, valor presente. E aí, nessa parada aqui, tem uma taxa de desconto, matemática financeira. Essa diferença entre o valor presente e o valor futuro é chamada de ajuste a valor presente. Então, se o valor futuro é 1.000 e o valor presente é 800, o ajuste a valor presente será de quanto? De 200. Esses 200 aqui são computados como encargos financeiros a transcorrer, que é a conta redutora aí. Beleza? E essa conta aqui, ela é apropriada. Então, a gente vai apropriando, né? Apropriada ao resultado. Pelo transcurso do tempo. Isso aqui é uma aplicação do quê? Do regime de competência. Cara, dá vontade de chorar, né? É muito bonito. Tudo está interligado. Então, regime de competência apropriado ao resultado pelo transcurso do tempo, segundo o fato gerador. Então, é isso que a parada está falando aqui. Apropriado ao resultado como o quê? Como despesa financeira. Então é isso, ó. Se o pagamento de uma propriedade financeira for a prazo, o seu custo é equivalente ao valor à vista. A diferença entre essa quantia e os pagamentos totais é reconhecido como despesa financeira durante o período do crédito, apropriando ao resultado pelo transcurso do tempo. Muito massa essa parada aqui. Então isso aqui é ajuste a valor presente, não é mesmo? Vamos lá, vamos ver como é que isso aí foi explorado em prova. Julgo o item que você segue ser de evidência e contabilização de operações típicas de entidades comerciais. A propriedade para investimento deve ser mensurada inicialmente pelo valor médio de mercado, que é o seu valor justo na ocasião. Vamos lá, a propriedade para investimento deve ser mensurada inicialmente pelo custo. Lembrando que os custos de transação devem ser incluídos na mensuração inicial. Então, errado, portanto. Show de bola. Mensuração no reconhecimento é isso aí. Agora a gente vai para a mensuração após o reconhecimento. Aí a entidade deve escolher como sua política contábil ou o método do valor justo ou o método do custo. E deve aplicar essa política a todas as suas propriedades para investimento. Beleza? Quando o interesse em propriedade mantido por arrendatário em arrendamento operacional for classificado como propriedade para investimento, o método do valor justo deve ser aplicado. Olha aqui, galera. Uma parada bacana, ó, veja que é diferente lá do CPC 27. CPC 27 tem também mensuração após o reconhecimento. E lá é o método do custo ou da reavaliação. Se permitido legalmente. Se legalmente permitido, né? Então o examinador ele pode se ligar nessa parada, ó, e te colocar aqui, né, trocar essa parada por reavaliação. E aí você vai raciocinar com o CPC que é mais comum
e vai aplicar um raciocínio dedutivo, tá bom? E daí você tá lá, ó, todo feliz, grande presença, né? E aí a questãozinha tá aqui, ó. E aqui é o precipício, lá embaixo, né? Tranquilo? Aí você raciocina com o quê? CPC 27. Por quê? Porque não estudou o 28, né? Bobzinho aqui, ó. Bob. Grande Bob. Aí o Bob vai lá, questãozinha, ele, isso aqui é igual ao CPC 27. Tá certo. E aí, já eras. Me lasquei. Não é mesmo? Então é isso aí. Você não é o Bobzinho ali, valor justo ou método do custo. Não confunda lá com o CPC 27. E aí tem esse detalhe aqui, ó. Quando o interesse em propriedade mantido por arrendatário em arrendamento operacional for classificado como propriedade para investimento, o método valor justo deve ser aplicado. Quando o interesse em propriedade mantido por arrendatário em arrendamento operacional for classificado como propriedade para investimento, aí é valor justo. Ou seja, quando é o arrendamento operacional lá, aplica o valor justo. Sabe aquele exemplo que tem lá que aplica o operacional? Pois é, aí tem que ser o valor justo e já eras, tá bom? É o que diz aí o CPC 28. Beleza. Agora a gente vai então detalhar um pouco o método do valor justo aí. Após o reconhecimento inicial, a entidade que escolhe o método do valor justo deve mensurar todas as suas propriedades para investimento pelo valor justo, exceto quando o valor justo da propriedade para investimento não é mensurado com confiabilidade em base contínua. Tá bom? Isso aqui é bem comum, é repetitivo também. Sempre quando aparece valor justo, a norma, seja ela qual for, ela vai falar assim, ó, vai mensurar. E é sempre essa mesma lógica aqui, toda a classe, né? Se você escolher um método, toda a classe vai seguir aquele método. E sempre quando aparece valor justo, ele fala, exceto quando essa parada não é mensurada com confiabilidade. É meio que óbvio isso, tá bom? Porque se não é mensurado com confiabilidade, nesse caso você vai aplicar o custo. Essa é a lógica. Ademais, o CPC 28 informa que o ganho ou a perda proveniente de alteração do valor justo de propriedade para investimento será reconhecido no resultado do período. Ganho, receita, perda, despesa. Não tem novidade também aqui. Ganho é sempre assim. Alterações do valor justo. Quando rola um ganho é receita, resultado. Quando rola uma perda é despesa. O cara só trouxe algo que é aplicável a diversos elementos patrimoniais e também a propriedade para investimento. Não é mesmo? Então, aplicação lógica do raciocínio contábil aí. Vamos ver o que mais nós temos aí. Ao determinar o valor justo da propriedade para investimento, a entidade não conta duplamente ativos ou passivos que estejam reconhecidos como ativos ou passivos separados. Viajou, né? Ao determinar o valor justo da propriedade para investimento, a entidade não conta duplamente ativos ou passivos que estejam reconhecidos como ativos ou passivos separados. E aí, ela nos retorna os seguintes exemplos. Equipamento, tal como elevador ou ar-condicionado, é muitas vezes uma parte integrante de edifício e está geralmente incluído no valor justo da propriedade para investimento, não sendo reconhecido separadamente. Ainda bem, né? Nos ajudou. Agora eu entendi isso aqui. Só lendo isso não tinha como, né? Mas a norma é sábia. Ela mesma já trouxe exemplos aqui, tá? Então, bem interessante, né? Equipamento, tal como um elevador ou ar-condicionado, é muitas vezes uma parte integrante do edifício e está geralmente incluído no valor justo. Perfeito, né? O raciocínio. Não sendo, portanto, reconhecido separadamente como ativo imobilizado. Cara, muito bom isso aqui para ser cobrado numa questão hipotética. Ele fala lá que o valor justo, olha que questãozinha sinistra, né?
ele vai dar lá o valor justo, R$100.000. E ele vai dizer, composto desse valor justo, nós temos lá, ele até pode pôr essa mesma situação aqui, ó, elevadores, um total de R$10.000. E ar-condicionado, 5.000. E aí o examinador vai perguntar para você o seguinte: o que é considerado propriedade? Qual o valor, nesse caso, que será considerado como propriedade para investimento? Tá bom? Então, 100.000 inclusos 10.000 e 5.000. Então, nesse valor estão inclusos elevadores e ar-condicionado. E aí, lá ele vai dizer, olha, vai ser 100.000 menos 15. Então, 85.000. Somente os elevadores, 90.000. Somente o ar-condicionado, 95.000. Ou 100.000. Olha aí a questãozinha. Tá aí, ó, caindo de maduro. E aí você sabe que o valor justo da propriedade de investimento atividade não conta duplamente ativos passivos que estejam reconhecidos. Ou seja, não é reconhecido como ativo imobilizado. E ele pode falar, ó, neste caso, 85.000 como propriedade para investimento. Pô, tô dando ideia para o examinador, né? E 15.000 15.000 como imobilizado, né? Olha que bacana nesse caso. Caraca, isso aqui, galera, são insights, tá bom? Você pode assim, pô, o cara planejou porra nenhuma, entendeu? A gente vai colocando aqui e vai surgindo os insights, né? Vou te falar que eu li a primeira vez ali e não entendi porra nenhuma também, assim como você não entendeu. Mas ainda bem que a norma nos salvou em termos trazendo um exemplo. E daí aquele exemplo já rolou um insight. Por quê? Eu sempre raciocino como o examinador vai cobrar. Eu tenho falado isso. Então qual é a diferença minha para você aí? Você pode estar iniciando o estudo e eu já estou nessa batalha aí há 10 anos, mais até, estudando contabilidade. Tá bom? Então essa é uma primeira diferença. Segunda diferença, que eu já vivi toda a situação aí, como regra geral. Cansaço, trabalhar, estudar, porra toda. A diferença é que era mais raiz o negócio. Não tinha YouTube, não tinha Instagram, né? Só tinha o papel lá, a BIC e os livros. Os PDFs estavam iniciando lá quando eu comecei a estudar. Então não tinha toda essa parafernália de estudos. Então não tinha muita preocupação em selecionar. Hoje nós temos uma situação que tem que selecionar o que estudar. E por isso que tem trilhas estratégicas, coaching, justamente para te ajudar nessa parada. Tá? Ficou mais profissional o negócio. Mas é isso, nós estamos estudando juntos aqui. E é claro que eu tenho uma experiência maior de observar isso aqui e já rolar a lâmpada lá. Por quê? Cara, toda semana nós estamos fazendo questões, simulados. E se quer aprender um negócio, é pegar para fazer questões simuladas, né? Claro que eu não vou te orientar a fazer isso, porque vai te tomar um tempo violento, você não tem esse tempo. Mas sempre quando você está lendo alguma questão, isso vale para qualquer estudo, não somente contabilidade, visualiza como aquilo ali poderia ser cobrado, né? Exemplo lógico aqui que eu acabei de pensar que uma forma de exigir isso aqui. Seria uma questão sinistra, né? Cobrando um ponto aí. Segundo exemplo, se o escritório for arrendado, mobiliado, o valor justo do escritório inclui geralmente o valor justo da mobília. Olha que bacana também. Porque o lucro das rendas se relaciona com o escritório mobiliado. Quando a mobília for incluída no valor justo da propriedade para investimento, a entidade não reconhece a mobília como ativo separado. Bacana também de ser explorado isso aqui, né? Bacana, o cara vai te dar o valor da mobília, o valor do escritório arrendado, mobiliado, e aí vai te iludir dizendo que a mobília, nesse caso, vai ser tratado como ativo imobilizado, tá bom? De maneira separada. Você já sabe que não, negativo, não reconhece separadamente,
Muito bom isso aqui de ser explorado. O valor justo da propriedade para investimento exclui o lucro do arrendamento operacional, acrescido ou pago antecipadamente, porque a entidade o reconhece como passivo ou ativo separado. Também outro exemplo. Quarto exemplo. O valor justo da propriedade para investimento mantida em arrendamento reflete os fluxos de caixa esperados, incluindo a receita contingente que se espera que se torne pagável. Em conformidade, se a avaliação obtida para a propriedade for líquida de todos os pagamentos que se espera que sejam feitos, será necessário voltar a adicionar qualquer passivo de arrendamento reconhecido para atingir o valor contábil da propriedade para investimento, utilizando o método valor justo. Cara, que viagem essa de aí, né? O valor justo da propriedade para investimento mantido em arrendamento reflete os fluxos de caixa esperados, incluindo a receita contingente que se espera que se torne pagável. Cara, isso aqui é impossível entender, né? Vamos combinar. Que viagem! O que seria a receita contingente que se espera que se torne pagável? Se alguém souber aí, manda um e-mail para mim. Que porra é isso aí, cara? Incluindo a receita contingente que se espera que se torne pagável. Não tem como, né, velho? Simplesmente surreal. Mas é isso aí, faz parte, né? Se você já parou para ler um pronunciamento, muitos termos lá, por que aparece esse contexto aí? O cara que traduziu da norma internacional usou um termo que muitas vezes realmente não... O que é receita contingente? Né? Um termo ali que não está... O que é receita contingente? Né? Sei lá, receita que se espera que se torne pagável, viajou, né, cara? É difícil de entender isso aqui. Em conformidade, se a avaliação obtida para a propriedade for líquida de todos os pagamentos que se espera que sejam feitos, será necessário voltar a adicionar qualquer passivo de arrendamento reconhecido para atingir o valor contábil da propriedade para investimento, utilizando o método do valor justo. Caraca, surreal. Vamos ficar... Por que eu dou risada aqui, galera? Que é sinistro mesmo, né? Contabilidade. Se o cara quiser te destruir aí, né? Já eras. Eu tenho certeza, se eu quiser aí fazer um simulado e geral errar praticamente todas as questões, eu consigo fazer. E o examinador também. É só começar a viajar nesses tópicos aqui. Então, ali o A, B e o C tá de boa, né? A gente consegue visualizar. Então vamos ficar com esses aí. E esse D, a gente liga o nosso quarto F. Né? Foda-se essa parada aí e vamos com tudo, tá bom? Vamos ligar o quarto F aí. Você sabe quais são os 4 Fs, né? Foco, força, fé e foda-se. Então, de vez em quando, você precisa ligar o quarto F e tá tudo certo, vida que segue. Beleza? Vamos embora então. Incapacidade de determinar o valor justo. Galera, vamos deixar então, estou vendo aqui que já tá quase 30 minutos, né? Já que a gente acionou o quarto F, tá na hora da gente também tomar uma aguinha e dar uma espairada na mente. Depois dessa a linha D aí, de exemplo, que ninguém entendeu porra nenhuma, nem eu, né? E faz parte da vida, vamos com tudo. Vamos com tudo aí pro intervalo. Tá na hora, né? Coffee break, tomar uma aguinha e vamos ser felizes aí, tá bom? Show de bola, tamo junto nessa jornada de estudos. Estou estudando com você aqui essa parada aí, tá bom? Espero aí que seja um bom companheiro de estudos aí para você. Show de bola, tamo junto nessa parada. Já já retornamos. Valeu!